Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar estudando os animais. Mas assim, de maneira bem rasa mesmo, só para título de curiosidade, no sentido de eu mesmo ter esse querer credenciar mais o meu circuito cerebelar de interpretação da vida e das espécies que existem, né? Eu e a minha curiosidade me levaram a vir sobre pesquisar sobre todos os animais. E eu achei um site que fala de todos os animais em ordem alfabética, né? Que organiza os animais de ordem alfabética. E aí, eu estou utilizando ele como fonte e nesse vídeo a gente já vai terminar os animais que começam com a letra A. Então, bora ver os animais, os últimos animais em ordem alfabética que começam com a letra A. Bom, a gente já viu. Esse aqui é o site, toda a matéria. Animais de A a Z em ordem alfabética. E aí aqui tem vários animais, né? Muitos animais mesmo. E a minha fome de saber me trouxe até aqui, né? Vontade de conhecer, de ver foto, de aprimorar o entendimento, né? Dessa formação de vida. Então, olha só, nós já nos últimos vídeos a gente já andou por todos esses animais aqui, ó. Abelha, ácaro, água-viva, águia, albatroz, andorinha, anêmona, anta, antílope, arara, assídia e agora chegou a vez do atobá. Atobá, então vamos lá ver o atobá. Atobá. Sula leucorgaster, popularmente conhecido pelos nomes atobá, atoba pardo, atobá marrom, toba de barriga branca, tobá mergulhão, membro, mumbebo, alcatraz pardo, freira e uma espécie de ave marinha suliforme da família Sulidae. É uma família de aves suliforme. Bom, essa é a imagem que a gente tem aqui no Wikipedia. Deixa eu ver aqui. Bom. O termo latino para ilha, sula é o termo latino para ilha, é uma referência ao hábito da espécie de nidificar em ilhas leucogaster, de nidificar em ilhas, né? Um ninho é uma estrutura construída pelas aves. Então, nidificar é construir ninhos. Leucogaster vem do grego e significa estômago branco. É uma referência à mancha branca na região do estômago, típico da espécie. Do nome mergulhão derivou o verbo português mergulho, uma referência ao modo como os atobás capturam suas presas no mar.
Hum, então tá vendo? Todas as observações dos pesquisadores diz em determinada taxonomia a característica que pronuncia para a diferenciação da espécie, né? Reino Animalia, filo Chordata, classe Aves, ordem Suliformes, família Sulidae, gênero Sula, espécie Leucogaster. Então aqui, ó. Leucogaster vem do grego e significa estômago branco. Então tá vendo, a espécie tem essa credencial. Tá, vamos ver a descrição. Descrição, hábitos, área de ocorrência, subespécies, galeria. Então vamos ver um pouquinho sobre o Atobach. Descrição. A plumagem dos indivíduos adultos tem predominância da cor marrom, com barriga branca, característica que distingue facilmente das demais espécies de Atobá. A pele dos bicos e patas é amarela e a garganta e o louro são nus encarnados. Os filhotes nascem sem penas e ao longo dos primeiros dias vão adquirindo aos poucos uma penugem inteiramente branca. Entre 3 a 4 meses de idade, o filhote passa a adquirir penas verdadeiras, com uma plumagem intermediária característica do estágio juvenil, com predominância de penas de cor cinza. Adiante, o juvenil troca de penas, mais uma vez adquirindo plumagem definitiva de adulto. É normal, estágios de crescimento, né, das penas. Vamos ver os hábitos, então. Colônia reprodutiva de atobás pardos nas Ilhas Molecas do Sul. É uma ave marinha que vive perto da costa, construindo seus ninhos em ilhas isoladas, costeiras ou oceânicas, mas que pode migrar por grandes distâncias, longe das suas colônias reprodutivas originais. Então, ela consegue fazer voos longos e ela prefere ilhas isoladas. Por que será? Costeiras oceânicas. Para garantir a reprodutividade das suas espécies, né? Escolhe fazer seus ninhos geralmente em locais de difícil acesso, bastante íngremes e com terreno acidentado, especialmente penhascos. Então tá vendo? Isso é uma inteligência das aves sobre a sensibilidade que lhe decorre a conexão lógica com o meio ambiente. Então ela está bem temperada para com os riscos e desenvolvem sobre treinamento e dessa sensibilidade a afinação para as coisas que lhe importam. Então ela alimenta-se de uma grande diversidade de peixes que captura mergulhando até profundidades de 10 a 15 metros. Então ela é uma caçadora. Seu bico é anatomicamente adaptado ao mergulho, sendo pontuado e robusto, bastante característico das aves do gênero Sula. Então olha que legal. O seu bico, ele adquiriu uma qualidade equitativa sobre a genética para poder aperfeiçoar o empreendimento da nutrição, né? Uma coisa que também lhe é importante. E além disso, ela
tem uma vantagem sobre o mar, né? Que ela aprendeu a caçar e desenvolveu essa caça. Isso também confere uma melhoria genética, sem dúvida. Vamos anotar isso, né? Você tem, a gente tem esse empreendimento aqui, ó. Observações. Você tem aqui, ó, as características que ressaltam o aprimoramento das sensações de viver das espécies. Porque a gente sabe que, logicamente, um ser vivo se serve de sensações proporcionadas pela vida. E isso lhe faz latir, Via Láctea. Essa vida que grita em função das sensações. Então, quando o reloginho da espécie está lá dizendo que a sensação está caindo, ela busca, sobre o desacordoamento lógico do meio, canais de reativar essas sensações para ela dizer-se viva, né? Para ela se servir. Então vamos ver que a segurança é um empreendimento. E essa segurança não é só local reprodutiva, mas você tem também na especialização, ou seja, o treino da caça. Então ela ficou sensível para a caça. Então você vê que alimento e aqui local produtivo. E nesse local reprodutivo ela ficou especialista em voar para longe e encontrar locais seguros. Tudo que lhe indica segurança é propício. Então ela, dentro dessa propicialidade, ela voa bastante. Ela treina o voo para reprodução. Então olha só o que é sensível para a árvore, para a ave, para o protobá que a gente está vendo. A reprodução, a alimentação. E nesse processo de alimentação, esse treino da caça também desenvolveu bicos com mais aprimoramento. Foi o que a gente viu aqui, ó. E mergulhos. Então isso é, sem dúvida de nenhuma, uma coisa importante para ser pensada aqui, ó. Pode viver por até 25 anos e atinge maturidade sexual aos 3 anos de idade. Que só com 3 anos ela já está matura? Não, pode viver 25 anos e já se reproduz, consegue se reproduzir aos 3. Incrível, né? Com 3 anos de idade ela já pode dar a vida. Vamos lá. Áreas de ocorrência. O atobá é uma ave característica dos mares tropicais. Aonde que tem esses mares? Na América do Sul. É a designação dada aos climas das regiões intertropicais, caracterizados por serem megatérmicos, com temperatura média do ar em todos os meses do ano. Então, isso aqui já é uma coisa também, mais um empreendimento, ó. Temperatura tropical.
Ou seja, você tem a média de megatérmicas superior, temperatura local superior a 18 graus. E subtropicais, inclusive das costas e mares brasileiros. Então nós aqui no Brasil temos muitas atobás aqui. No Brasil a espécie ocorre ao longo de toda a costa, mas se concentra em determinadas regiões geográficas, especialmente onde há proximidade de colônias reprodutivas, locais onde se concentram vários ninhos da espécie, que ocorrem geralmente em ilhas isoladas próximas da costa oceânica. Olha lá, ilhas isoladas. No Brasil, a colônia reprodutiva mais ao sul se encontra no arquipélago de Moloques do Sul, na costa do estado da Santa Catarina, enquanto que mais ao norte se encontra até o arquipélago de São Pedro e São Paulo, já acima da linha do Equador. Também ocorrem colônias reprodutivas nas ilhas de Fernando de Noronha, Abrolhos e Atol das Rocas, e algumas outras ilhas costeiras do Brasil. Agora aqui, ó, subespécies. São reconhecidas 4 subespécies: Sula leucogaster, Sula leucogaster plotus, Sula leucogaster etésiaca e Sula leucogaster brewsteri. Então vamos dar uma olhada aqui no atobá. Bom, tá vendo, ó? O bico desenvolvido já desde da infância, né? Um peitão boa para voo, né? E patas que ajudam também a nadar, né? Opa, sem querer saiu ali. Aí, ó, trouxe um vídeo aqui pra gente. Um atobá. Será que ele vai voar? Ele voou. Bem corajoso, né? Bom, foi. Aqui também tem uma série de vídeos de Jatobá. Viu? Bem protegido. Olha o filhotinho. Olha o bico pra caça. Interessante, né? Agora a gente vai ver sobre o atum. E engraçado que quando eu for procurar o atum, a primeira coisa que vem é o comércio, né? Porque o atum ele é como uma carne muito comercializada. Então você tem muito atum sendo reproduzido para o comércio, né?
como se fosse bois aqui no pastos, bois, agropecuária aqui no Brasil. Vamos lá ver sobre o atum. Atuns, gênero Tunus, são um dos grupos de espécies de peixes mais importantes do ponto de vista pesqueiro. Tá vendo? Um dos mais importantes. Em 2002 foram capturados em todo o mundo mais de 6 milhões de toneladas de atum, espécies afins de acordo com a estatística. Então vamos já pegar a nossa colinha aqui para prestar atenção. Ó. Tirar isso aqui. Atum. Pega aqui. Pontos de vista capturados do mundo, 6 milhões de toneladas de atum. Você vê, então 6 milhões de toneladas de atum em 2002. Olha só. Classificação científica. Reino Animalia, filo Chordata, classe Actinopteridae ou Actinopteridius. São uma classe de peixes com nadadeiras suportadas por raios ou lepidotríquias, esqueleto interno tipicamente calcificado e aberturas branquiais protegidas por um opérculo ósseo. São os grupos dominantes. Aí já vai, né? Ordem Peciformes, família Scombridia e gênero Tonus. Família de peixes peciformes que inclui muitas variedades de pescadas para alimentação. Scombridia. Vamos ver, deve ter muita coisa aqui sobre o atum. Ó. Características gerais, taxonomia, espécies de atum. Parece que tem diversas espécies afins do atum, aspectos ambientais e político-comerciais associados ao atum. Então essa aqui já é uma parte mais levando em conta os acordos comerciais, né? Vamos dar uma olhadinha então. Características gerais. São peixes que vivem nas regiões tropicais e subtropicais de todo o oceano. Então, gosta de regiões tropicais, né? Acima temperatura acima de 18 graus, né? Tropicais. Definem pela linha que separa regiões de superfície. Apresenta o corpo alongado fusiforme, boca grande e alongada, duas barbatanas. Então, ó, corpo alongado fusiforme. Isso aqui deve ser uma qualificação que foi adquirindo. Boca grande e alongada, duas barbatanas dorsais e bem separadas e ajustáveis a um sulco no dorso, seguidas por grupos de lepidotríquias, também na região ventral. A barbatana caudal é bifurcada e no seu pedúnculo ostenta duas quilhas de queratina. Ó, tá vendo esse aqui? Eu nem sei o que é. Escamas modificadas que suportam as barbatanas dos teleosteus. Legal. Quilhas. Com mais do que uma página. Quilhas. Pois é. Os atuns e espécies vizinhas têm
tem um sistema vascular especializado em trocas de calor, podendo levar a temperatura do corpo acima da água onde nadam. São endotérmicos. É uma característica homeotermia. É uma característica de alguns animais que lhes permitem manter sua temperatura corporal relativamente constante. Ah, que legal, cara. Vamos pôr isso aqui, ó. Eles são endotérmicos. Mantém a temperatura corporal constante. Por esta razão, são grandes nadadores, podendo realizar migrações ao longo de um oceano. Um atum pode nadar até 170 quilômetros num único dia. Normalmente formam cardumes só de peixes da mesma idade. Formam cardumes. Grupos de peixe de mesma idade podem nadar 170 quilômetros por dia. Ponto de vista da reprodução, são dioicos. Que isso? Também por vezes são dioicos e não mostram dimorfismo sexual. As fêmeas produzem grandes quantidades de ovos planctônicos que se desenvolvem em larvas pelágicas. O que são dioicos? São dioicos e não mostram dimorfismo sexual. Dioicos, peixe. Vamos ver. Sexo biológico separado. Ah, tá. Dioico é igual a sexo separado. E dimorfismo sexual? É considerado quando há ocorrência de indivíduos do sexo masculino e feminino em uma espécie com características físicas. Indivíduos do sexo masculino e feminino de uma espécie com características físicas. Dimorfismo sexual. É considerado quando há ocorrência de indivíduos do sexo masculino e feminino de uma espécie com características físicas não sexuais marcadamente diferentes. Ah, tá. Então não tem disso aqui nos atuns, não. E aí, ó, as fêmeas produzem grandes quantidades de ovos planctônicos. Chama plâncton ao conjunto de organismos que não têm movimentos suficientes para contrariar as correntes, apesar de muitos terem movimentos principalmente verticais, que se desenvolvem em larvas pelágicas. É a região oceânica onde vivem normalmente seres vivos que não dependem dos fundos marinhos, que se desenvolvem em larvas pelágicas. Dioico. Tá bom. Beleza. Vamos ver aqui. Há um cardume de atum. Por que será que ele é tão saboroso assim? Tão consumido? Será que é um lado cultural mesmo? Ou porque realmente ele
ele é bem compatível com o nosso organismo. O gênero Tunus, o grupo 8, espécie em 2 subgêneros. A taxonomia. Isso aqui não me é interessante. Na espécie de Atuns, família. Escombridia, subfamília. Tribo. Tamanho relativo das espécies de atum com a espécie 2,4 metros de comprimento. Comprimento máximo reportado para as diversas espécies de tunus. Vamos ver aqui, ó. Centímetros. 4 metros e 58 centímetros. Deixa eu ver aqui. Centímetros. 400. Não. Que é isso aqui? Pera aí. Comprimento máximo em centímetros. Tá. 100 centímetros é 1 metro. 4 metros e 58 centímetros. Então ele relativamente é bem grande, né? Nortenbluff. Então aqui a gente tem falando sobre as espécies. Tunus alalung, Tunus albacares. Não vamos entrar nesses detalhes agora. Espécies afins são capturadas, tal. Vamos ver um pouquinho dessa parte aqui, ó. Aspectos ambientais e políticos comerciais associados ao atum. Vamos ver aqui. Apesar de, ao contrário das espécies de peixe mais apreciadas, os atuns não terem carne branca, mais rosada, por causa da peculiar sistema vascular que lhes permite controlar a temperatura do corpo. Então eles têm um sistema vascular. Os atuns são historicamente de grande importância pesqueira. Então me diz por quê. Vamos ver. Por essa razão, e como resultado do aumento da procura de pescados no mercado internacional, algumas espécies de atum, como o azul, típico do Oceano Atlântico, chegaram a situação de sobrepesca. No entanto, durante o século XX, formaram-se várias organizações internacionais que promovem a pesca responsável dos atuns e espécies afins. Beleza. Para além de ser consumido fresco, o atum é também uma importante matéria-prima para a indústria conserveira. Em Portugal, esta indústria começou a florescer desde o final do século XIX, consolidando a sua posição no mercado durante a primeira metade do século XX. A sua expansão por vários centros conserveiros espalhados de norte ao sul do país seria devido à sua subsidiária da indústria de guerra. Então é assim, pessoal. Uma coisa leva a outra, né? Você vê que como você tem o começo de aqui, ó, final, consolidando a posição de mercado, o mercado ele desengrena, ele faz uma engrenagem sobre o lado da industrialização. Então, quando você tem uma dependência, você tem estímulo para poder aprimorar, né? Aprimorar esses ganhos da natureza. Então, isso se torna um alvo. Então, no período decorrente da Segunda Guerra Mundial, Portugal torna-se no principal produtor mundial de conservas de atum e similares. Então, olha só, essa engrenagem faz com que eles
desenvolvam um mercado exportando para todos os cantos do mundo. Ainda hoje, as conservas de atum portuguesas primam pela sua qualidade, podendo encontrar-se em todo o mundo nas casas da especialidade. Mais recentemente, com o desenvolvimento dos movimentos ambientalistas, foram levantados problemas diferentes. Apesar das pescarias de atum serem bastante específicas, verificou-se que principalmente alguns tipos de pesca, como a pesca com rede de cerco e mesmo de palangre, se capturam algumas espécies indesejadas ou mesmo protegidas, como as tartarugas marinhas e os golfinhos. Por essa razão, os consumidores, principalmente nos Estados Unidos e na América do Norte, mas com tendência também de se popularizar na União Europeia, são aconselhados a não adquirirem atum que não seja certificado como proveniente de uma pescaria responsável ou que proteja a biodiversidade. Interessante. No mundo sempre vão ter esses problemas mesmo. Mas ainda bem que existem organismos, né, lados que buscam mais responsabilidade nesse processo. Até porque o mundo tá crescendo pra caramba, né? Agora a gente vai falar do avestruz. Vamos ver aqui, ó. Avestruz. Mas antes vamos pegar aqui. Vamos tentar ver algumas imagens. Então existe uma série de variedades de atuns. Alguns fritos se parecem até com carne de frango. Ele também é muito comum no lado do Japão. Então, bom, agora sim, avestruz. Vamos ver um pouquinho sobre esse animal. Avestruz, como Strutio camelus, é uma espécie de ave não voadora, originária da África. É uma das duas únicas espécies vivas da família Strutionidae, do gênero Strutio, e da ordem Strutioniformes, juntamente com o avestruz somali, reconhecido como uma espécie separada em 2014. O avestruz comum é considerado a maior espécie viva de ave. Então, a maior espécie de ave viva. E tem outra coisa aqui, ó. Ela não é voadora. Então a avestruz não voa. Nossa, você já imaginou se a avestruz voasse? Ó, macho esquerdo. Então esse aqui é o macho. E fêmea. Esse aqui é a fêmea. O termo avestruz vem do latim avis, strutio. Avis significa ave, strutio ou strutium.
É uma palavra que os gregos antigos usavam para se referir tanto a pardais como aos próprios avestruzes. O animal foi descrito cientificamente pela primeira vez pelo naturalista sueco Carolus Linnaeus em sua obra Systema Naturae, no século XVIII. Ele batizou a espécie com o nome Strutio camelus, aceito até hoje. O epíteto específico camelus, que quer dizer camelo, uma referência ao habitat seco da ave. Então, habitat seco. Reino Animalia, filo Chordata, classe Aves. Ordem Strutioniformes. Família Strutionidae, gênero Strutio. Espécie Strutio camelus. Descrição: avestruz normalmente pesam de 90 a 130 quilos. Embora alguns avestruzes machos tenham sido registrados com pesos de até 150 quilos. Na maturidade sexual, entre 2 e 4 anos de idade, avestruzes machos podem possuir de 1,8 a 2,7 metros de altura, enquanto as fêmeas alcançam de 1,7 a 2 metros. Durante o primeiro ano de vida, crescem cerca de 25 centímetros por mês. Em um ano, um avestruz pesa cerca de 45 quilogramas. Caraca. E a altura 2,7. Vou pôr menos aqui porque não é todos, não. Possui dimorfismo sexual nos adultos. O macho tem plumagem preta e as pontas das asas são brancas, enquanto que a fêmea é cinza. O dimorfismo só se apresenta com 1 ano e meio de idade. As pequenas asas vestigiais são usadas por machos como exibição para fins de acasalamento. Então, a aparência das asas importa. As penas são macias e servem como isolante térmico e são bastante diferentes das penas rígidas de pássaros voadores. Penas isolantes térmicos. Possui 2 garras em 2 dos dedos das asas, sendo a única ave que possui apenas 2 dedos em cada pata. Então você tem 2 dedos em cada pata. Isso pra mim é engraçado falar pata. Bacana. Vamos ver aqui. Suas patas têm 2 dedos, sendo que apenas um tem unha, enquanto o maior lembra um casco. Seu aparelho digestivo é semelhante aos dos ruminantes e seus olhos, com as suas grossas sobrancelhas negras, são os maiores olhos das aves terrestres.
Os seus olhos são maiores do que o cérebro. Que isso? Olho maior que o cérebro. Caraca. Então aqui a gente tem as características. Altura média 2 a 2,5, peso 100 a 150, velocidade até 80 km por hora. Expectativa de vida 50 a 70 anos, sendo 20 a 30 anos de vida reprodutiva. Isso aqui é doido, né? Vive muito e reproduz muito. São aves poligamas e não migratórias. Adaptam-se com facilidade e vivem em áreas montanhosas, savanas ou planícies arenosas desérticas. Seus hábitos alimentares são onívoros. O avestruz come ervas, folhagem de árvores, arbustos e todo pequeno vertebrado e invertebrado que consiga capturar. Bom, aqui eu já acho que isso aqui é uma adaptação que ela foi desenvolvendo por ser ruminante, né? Por ter um estômago bem forte. Cara, essa característica permite ingerir folhagem. Embora não voe por ter asas atrofiadas, as longas, fortes e ágeis pernas permitem que ele atinja até a velocidade de 80 km por hora com vento favorável, média de 65 km por hora, pois em uma só passada cobre 4 a 5 metros. Além da velocidade máxima, tem também uma resistência impressionante, podendo viajar a 70 km por hora durante 30 minutos. Tem um pescoço longo, a cabeça pequena e tem 2 dedos muito grandes em cada pata, que se assemelham a cascos. Então vamos dar uma olhada no avestruz. Avestruz. Aí correndo. A perninha. Perninha ou pernona, né? 2 pontas, ó. Como a gente viu. A que parece com casco e a ponta aqui. Incrível. Olha esse aqui. Esse aqui é pavão? Esse não é avestruz mesmo. Agora esse aí posou, não posou? Posou de casacão de pele, ó. Que chique, cara. Tá vendo? O bicho ele consegue, dependendo do meio que ele está, desenvolver a maior área da sensibilidade que ele tem, né? Que a sensibilidade ela tá descortando sobre o cérebro do animal, que faz as distribuições de energia que desinterfere os seus organismos sobre
a sua harmonização com os meios, né? Que dizem conexão entre as suas, nesse caso, mais aqui na perna, né? Toda conexão do animal desenvolve uma consideração, né, interessante. Vamos ver aqui se tem mais alguma informação. Classificação e distribuição, parece que é mais nas savanas da África. Aqui tem as espécies. Comportamento. Avestruz vivem em grupos nômades de 5 a 50 aves que frequentemente viajam junto com animais ruminantes, tais como zebras e antílopes. No entanto, a avestruz é um monogástrico. Percorrem longas distâncias à procura de sementes e outros produtos vegetais, que consequentemente faz com que sejam seminômades. Ocasionalmente, eles também comem animais como gafanhotos. Como não possuem dentes, eles engolem pedrinhas que ajudam a esmagar os alimentos engolidos no papo. Eles podem ficar sem água por muito tempo, vivendo exclusivamente da umidade das plantas consumidas. Entretanto, eles gostam de água e tomam banhos frequentemente. Com visão e audição aguçadas, eles podem detectar predadores tais como leões de uma grande distância. Então vamos ver aqui. Ó. Então, esse aqui é a parte da proteção. Não, perigo, né? Na mitologia popular, o avestruz é famoso por esconder sua cabeça na areia ao primeiro sinal de perigo. O escritor romano Plínio o Velho é notado por suas descrições do avestruz em sua História Natural, onde ele descreve o suposto hábito dos avestruzes de esconder a cabeça em arbustos. Nunca houve observações registradas deste comportamento. Um contra-argumento comum a isto é que uma espécie que exibisse tal comportamento não sobreviveria por muito tempo. O mito pode ter surgido do fato de que, de uma certa distância, quando avestruzes se alimentam, eles percebem estar enterrando sua cabeça na areia, pois eles deliberadamente engolem areia, pedras para ajudar a esmagar sua comida. Quando deitados ou se escondendo de predadores, eles são conhecidos por deitar sua cabeça e pescoço rente ao chão quando ameaçados. Avestruzes fogem, mas podem também ferir seriamente seus inimigos através de coices por meio de suas poderosas pernas. E são poderosas mesmo. Vou pegar aqui. Vamos ver se a gente acha um sentado.
Que é isso? Ele tem semelhança com cobra, com ave, com ruminante. Caraca, é a natureza desenvolvendo mesmo. Com, com aqui ó, relações com humanos, produtividade. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais algum. Tem mais um, mas dá pra olhar aqui. Reprodução. Eles se tornam sexualmente maduros entre 2 a 4 anos de idade. As fêmeas amadurecem cerca de 6 meses antes. A espécie é heterópara com a estação de acasalamento, começando em março ou abril e terminando em pouco antes de setembro. O que é isso? Heterópara. Heterópara. Diferentes estratégias reprodutivas empregadas pelos organismos. Repetidos eventos de reprodução. Então heterópara é que tem repetidos eventos de reprodução durante sua vida, enquanto as semeoparas apresentam apenas um único evento reprodutivo, muitas vezes seguido da morte do indivíduo. Entendi. Os machos tipicamente usarão assobios e outros sons para lutar por um harém, de 2 a 5 fêmeas. O vencedor destas lutas cruzará com todas as fêmeas em uma área, mas só formará uma ligação com uma, a fêmea dominante. A fêmea se abaixa no chão e é montada por trás pelo macho. Avestruz são ovíparos, as fêmeas porão seus ovos fertilizados em um único ninho comunitário, um buraco escavado no chão e com 30 a 60 centímetros de profundidade. Ovos de avestruz podem pesar de 1,4 kg e são os maiores ovos de uma espécie viva. E as maiores células únicas, embora eles sejam na verdade os menores em relação ao tamanho da ave. O ninho pode conter de 15 a 60 ovos, com o ovo médio tendo 15 centímetros de comprimento e 12 centímetros de largura. Peso de 1,4 kg. Eles são brilhantes, desbranquecidos. Os ovos são chocados pelas fêmeas de dia e pelo macho à noite, aproveitando as cores diferentes dos dois sexos para melhor camuflagem. O período da gestação é de 35 a 45 dias. Após a eclosão, o macho cria sozinho os filhotes. O macho cria sozinho os filhotes. Essa foi boa. Avestruz, vamos ver relação com o humano. O avestruz é um animal bastante rústico, muito resistente a doenças e com ótima capacidade de adaptação. É criado com sucesso no Brasil, Canadá, Estados Unidos e Europa. É criado com sucesso, mas no passado os avestruzes foram muito caçados por suas penas, que costumavam ser muito populares como ornamentos em chapéus de mulheres e em outros acessórios. Suas peles eram também valorizadas para fazer couros finos. No século XVIII eles foram caçados quase
à extinção. A criação para o comércio de penas começou no século XIX e o mercado de penas colapsou depois da Primeira Guerra Mundial, mas a criação comercial para penas e mais tarde por peles decolou durante a década de 1970. Avestruzes na Arábia e sudeste da Ásia foram caçados até a extinção local em meados do século XX. Hoje, avestruzes são criados por todo o mundo, incluindo climas tão frios como o da Suécia, considerando que eles podem se desenvolver em climas entre 30 e menos 10 graus Celsius. Não é surpresa que existam fazendas com mais de 50 países ao redor do mundo, mas a maioria é ainda encontrada na África Austral. Desde que eles também têm o melhor ganho de peso por alimento de qualquer animal terrestre. Isso é verdade. Eles se tornam bastante atrativos para pecuaristas, embora eles sejam criados primeiro pelo couro e depois pela carne. Outros produtos úteis são os ovos e as plumas. É afirmado que avestruzes produzem o couro mais forte comercialmente disponível. A carne de avestruz tem o gosto similar ao bife magro e se compara favoravelmente, tendo pouca gordura e colesterol. A criação de avestruzes é chamada de estrutiocultura. Que legal, vou anotar isso aqui, ó. Estrutiocultura. Couro. Por causa do couro. Carne magra. E ovo. E sobrevivência. E engordamento. Você vê que ele engorda fácil. Os avestruzes conseguem ser domados por pessoas pequenas. Normalmente a pessoa segura nas asas enquanto cavalga. Vamos ver isso aqui, ó. Cavalgando um avestruz. Vamos ver aqui. Nossa, que animal versátil, né? Nó, incrível. Incrível. Que isso, cara? Deixa eu anotar isso aqui, ó. Cavalo. Dá pra cavalgar. Cavalgar. Que isso, cara? Deixa eu ver aqui. O que mais que a gente viu? Tarará. Eles foram treinados em algumas áreas do norte da África para corridas. Corridas de avestruz nos Estados Unidos foram criticadas por organizações de direitos dos animais. Tem muita gente que é contra. Produtividade. São muito resistentes contra as doenças. Isso também, né? Suportando e tal. Os 4 principais produtos para o comércio são carne, couro, plumas. Plumas também, ó. Ave, plumas e ovos. Tem
e plumas. Não, isso aqui é versatilidade. Não, eu vou colocar aqui assim, avestruz. Canivete suíço. Acho que é isso que fala, né? Canivete suíço. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. É o canivete suíço. Esse é o avestruz. Bom, pra fechar, então a gente vai falar do azulão, que é o último animal. Dessa que começa com a letra A. Azulão. 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 Vamos tentar observar aqui o que esse bicho tem a nos dizer. Azulão. Azulão bicudo, azulão do Nordeste, azulão do Sul, azulão verdadeiro, azulinho, guarundi azul, gurundi azul ou tiatã. O nome científico é Cyanoloxia brissoni. É uma ave passeriforme da família dos cardinalídeos. Eis o macho deve ser cantor. E eis a fêmea. Bonita, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Nome vernáculo. Deixa eu ver aqui, ó. Nomes de organismos biológicos são baseados na língua vernácula. Esse tipo de nomenclatura contrapõe-se contra a nomenclatura científica que é redigida em latim. Tá, o nome vernáculo é guarundi. E na forma sincopada, gurundi. É a supressão de fonemas no interior de uma palavra. É um dos metaplasmos por supressão de fonemas que podem ocorrer na evolução linguística. Gurundi deriva do tupi, guiraundi, no sentido da ave negrinha. Ainda existe a grafia guiraundi, mas que está associada a outra espécie, o tchê preto. O primeiro registro desse termo foi em 1587, como urandi. Já o termo vernáculo, tiatã, tem origem incerta, mas provavelmente deriva de uma onomatopeia. Vernáculo. Onomatopeia. Então, é mais ou menos uma onomatopeia. Caraca. Gurundi. Vai ver, né? É a forma da subiu. Caracterização. Ó, classificação científica. Reino Animalia, filo Chordata, classe Aves, ordem Passeriformes, família Cardinalidae e gênero Cyanoloxia. Espécie Cardinalia brissonil. Cyanoloxia brissonil. Caracterização. O azulão mede aproximadamente 15 centímetros de comprimento. Então, 15 centímetros de comprimento. Então, aí a gente já tem... O macho possui plumagem totalmente azul escura quando adulto, com a fronte, sobrancelhas e coberteiras superiores das asas azuis brilhantes. A fêmea e os imaturos são marrons pardos.
tem canto sonoro intenso, melodioso, viu? Então é cantor. Fluente e extenso. Olha o tanto de adjetivo que o camarada pôs, ó. Intenso, melodioso. Vamos pôr aqui, ó, cantor. Intenso, melodioso, fluente e extenso. Sabe o que isso me faz crer? Que ele tem um aporte cerebelar para o circuito de sensação sonora. Então você tem esse desenvolvimento íntimo, né? Ele consegue enxergar a si mesmo, né? Enxergar o seu estado. Ó, exame de estado de som remitente, né? E isso gera reações químicas que balanceam, fazem balanço do seu estado de humor, né? Aí você pensa, não, bicho tem estado de humor reminente. O que é reminente? Por que eu coisa reminente? Remitente. É remitente. Remitente. Entende? Vamos lá, continuando. Ó, tem canto sonoro, tal. Fluente extenso, que varia no crepúsculo e pela madrugada. Reside no topo de arbustos e árvores de porte médio. Ó, reside em topo de arbustos e porte médio. Então, segurança também. Procura segurança de vida. Se excitado, arrepia as penas da cabeça. É territorialista durante o período de reprodução. Então, excitação, pelos na cabeça. É territorialista durante o período de reprodução, com o casal demarcando sua área para afastar outros casais e o macho cantando intermitentemente para delimitar seu espaço. Ó, então olha só. Então o canto também, ó. Você tem a imposição de espaço. Faz seu ninho, então olha só. Ser dono do espaço ou sentir dono é cantocracia, né? Aí você tem essa questão de sensação dessa ave. Faz seu ninho com folhas secas escondido entre a folhagem de arbustos baixos e o forra com raízes. Bota de 2 a 3 filhos e seus filhotes nascem após 13 dias de incubação. São cuidados pela mãe quando juvenis e atingem a maturidade sexual aos 10 meses. Alimentam-se de insetos pequenas, frutas silvestres e sementes de capim, de preferência verdes.
Ó, alimentação. Sementes. Sementes de capim? Não. Insetos, frutas silvestres. Sementes de capim, frutas silvestres e frutas silvestres e insetos. E aqui a gente já tá vendo a questão da alimentação, né? Níveis tróficos. Deixa eu ver aqui, ó. Inseto é carne? Deixa eu ver aqui. Inseto é considerado animal? Possui corpo. É animal. Ué. Então os negócios. Vamos pegar. Se eu como inseto, eu sou carnívoro? Vamos ver. O percentual de alimento animal. Aonde que. Animais carnívoros. Plantas que se alimentam de pequenos. Então quem come inseto é carnívoro. Então esse camarada é carnívoro. Esse é. esse é azul. Esse é azulão. Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai para a área de distribuição, né? Esta ave tem alcance extremamente grande, a tendência populacional não é conhecida, mas não se acredita que a população esteja diminuindo suficientemente rápido. O tamanho da população não foi quantificado. Vive em áreas com água abundante na beira de pântanos, grutas, brejo, bordas de matas, florestas, ralas, formações secundárias, espessas e plantações. Ocorre no Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, Colômbia, Venezuela e no Brasil, no Rio Grande do Sul, até o Nordeste, cobrindo vastas áreas do centro do país. Em 2005 foi classificado como criticamente em perigo na lista de espécies da fauna ameaçadas do Espírito Santo. Em 2014, como um perigo no livro vermelho da fauna ameaçada de extinção no estado de São Paulo. Em 2018 foi registrado como pouco preocupante na lista vermelha do livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e vulnerável na lista de espécies de fauna ameaçadas de extinção no estado do Rio de Janeiro. Ok? Deixa eu ver. A minha extinção é uma autarquia em regime especial vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, integrado ao Sistema Nacional do Meio Ambiente. Cisna. Não tá bom. Vamos ver aqui. Agora vamos ver algumas imagens do azulão pra gente animar mais. Azulão. O carnívoro aí. A pressão cardíaca dele tá bem
bem elevada, né? Bacana, dá pra perceber que esse aqui ele é novo ainda, é um macho novo, porque ele não tá totalmente azul. Era Danoninho. Aí. Ó, bonita. Vamos ver aqui, ó. Ah. Olha só. Muito rápida, né? Ó. Reflexos muito. A gente não coloca isso não, né? Mas é bom, importante colocar assim, ó. Como o animal é pequeno, ele tem reflexos muito, muito, né? Na escala dele é normal, mas o reflexo para nós dele vendo assim é muito rápido, né? Você tem um comportamento de reflexo muito rápido devido a o deslocamento, devido ao tipo de deslocamento que é o voo. Só que como você sabe que o biotipo do animal, as características dele influenciam na dinâmica, né? Porque faz todo sentido pensar assim, ó, que a forma desassaboreia-se pela mecânica fisiológica e fisicoquímica que desimporta essas combustões, esse arquivo de evolução no meio ambiente desempenhando energia sobre essa forma, implantando as desinformações de sensações que ele busca administrar. Cara, olha só, isso aqui é música, é arte, é sensação. Olha, você tem o consentimento mais preciso das lógicas da vida que apresenta para nós. Então a gente pode dessa combinação confiar muito e de suspender sobre os artifícios matemáticos nessa engenharia de processos vivos, né? Fisiológicos, bioquímicos, mecânicos. Então isso é muito interessante mesmo. E estudar isso não dá para cansar, porque como a vida ela é empreendedora, né? Pode anotar isso aqui, ó. A vida é empreendedora. E aí ela busca sensação de desinformar daquilo que é conjunto de ampliação de sensações. E quando ela sente isso, ela sente segurança. E aí essa segurança, ela adrena prazer para emitir hormônio de coragem, que a gente chama de adrenalina. E essa adrenalina, ela é bem observada, observada no reflexo. Então, o reflexo, ele é um indicador de adrenalina. E aí, quando você começa a ver isso, o projeto, o empreendimento
empreendimento de ser, monta a referência de escala de coragem. Por adrenalina, os seres se desmontam em meio de processar aquilo que discute com as sensações contra-adrenérgicas. É claro que tudo isso é de status de coleção de tempo em meio. E aí esse status de coleção, esse status de coleção de tempo em meio, ele está para um conjunto de involuções adaptadas que, coordenativamente pela memória que surge desse campo de descontração muscular, essa memória muscular, essa escrita oxidativa de células, cria essas características peculiares, e não só, mas também ajudam a regular os comportamentos que a gente empreende ver, né? Por que a gente assume isso? Porque existe uma coordenação que é feita e é observada nas espécies a partir desses ambientes em que elas se empreendem. E essa coordenação a gente chama de adestração. Você faz a adestração. Só que quando um animal está muito adestrado, principalmente geneticamente, ele vai cognitivar sua genética para empreender sua impressão fisiológica, né? E aí o que dá para fazer com uma espécie ao longo do tempo? Você consegue implantar a espécie e desemplacar novos sentidos motores em suas dinâmicas bioquímicas, e logo fisiologicamente o resultado vai começar a ser visto na mudança de pesquisas de desenvolvimento no meio. E essas pesquisas de desenvolvimento no meio são os comportamentos bióticos, não são os comportamentos de sensações, como os cantos, os horários dos cantos, o estilo de voo, o nível de reflexo, né? Uma série de coisas são empreendidas pelos meios, até mesmo a utilização desses veículos de meio, né?
Ou seja, o oportunismo dessas fendas aqui, ó. E aí ele pesquisa, você vê aqui, ó, uma pesquisa de oportunização. Ele chega, olha, ele faz um projeto de pesquisa para ver o quanto aquilo é seguro para os seus reflexos sensitivos. E aí ele decora todos os reflexos sensitivos que são bons, e quando ele vê algum que é ruim, ele pesquisa para ver o quanto de ruim é, se ele tem motivos para deixar esse lugar ou para ficar, né? Então você tem essa coleção de graus de atenção que o animal empreende fazendo essas pesquisas por sobrevivência, e a sobrevivência do animal fica sendo seu elixir, fica sendo a sua sensação de reflexão. E você vê que esse aqui tem bastante reflexo, né? Só que todos os animais têm os seus reflexos, só que alguns demonstram menos. E esses que demonstram menos são os animais de grande porte. Geralmente os reflexos deles são mais interiores, né, nessas questões. Né? Tá. Então o que a gente está fazendo para final de vídeo? A gente está tentando, e eu estou tentando sanar uma fome, que é conhecer os animais. Depois eu vou tentar começar a sanar a fome de conhecer todas as frutas, né? Aqui, ó, animais de A a Z. Depois eu vou fazer o seguinte: todas as frutas de A a Z. Vamos ver se existe. Aqui, ó. E aí eu vou tentar pegar essas frutas aqui, ó, e fazer a mesma coisa. Vou até deixar salvo aqui, ó. E aí eu já tá pré-preparado. Só que por quê? Porque o conhecimento não ocupa espaço e faz coberta de desvirtualidade conectiva com o meio, né? Você agariar fundos de valia para atenção. E é isso que a gente está fazendo. E aí eu pensei assim, ó, vamos colocar aqui, ó, a zoologia, que é o que a gente está fazendo, ela é um lado da biologia animal. É o ramo da biologia especializado no estudo científico de animais. Então tudo que a gente está vendo aqui é uma consideração científica do aporte de endossamento do ser em placa de descrever aquilo que conjuntivamente cria-se, né, inscrição para fixação desse tipo de vestígio, né? Você tem a imagem e você tem a descrição. E aí o profissional especializado em zoologia é chamado zoólogo ou às vezes zoologista. Então a gente está criando um lado, ou a gente está aperfeiçoando o nosso lado zoólogo ou zoologista. Então aqui, ó, você tem as classificações que a gente fala, os ramos que a zoologista, que a parte do zoologia estabelece, aqui, ó, ecologia, morfografia, biologia, plantas e animais, estruturas, ó, estruturas fisiológicas, estruturas do ambiente, tudo que envolve o animal, interações com o meio ambiente. Existe um nível mais aprofundado, que é um nível microscópico, as bactérias, a anatomia, né, o lado de buscar vestígios sobre a evolução, né, dessas espécies.
Então tudo isso tem as classificações científicas, né? E tem uns sistemas. Isso aqui é muito interessante, porque assim como a gente tem no alfabeto o sistema de empreendimento de construir palavras que formam diálogos para poder conversar e escrever aquilo que a gente tem na realidade para a imaterialidade da realidade em escrita, a gente tem sistemas para organizar todo esse apanhado científico, né? Então, ó, morfografia, exploração sistêmica e classificação desses fatos envolvidos. Então, essa classificação, vamos ver se a gente acha algum modelo aqui de tabela. Então, olha só. Essa classificação ela é bom porque ela cria uma maior rima no desencontro das especialidades que as espécies vão revelando com o passar desses meios de sobrevivência. Então isso é muito importante porque a gente consegue desaver sobre redes os pontos de que são mais próximos ou mais afastados de uma espécie para outra, e isso nos ajuda a entender melhor os desvios, né, as imparcialidades que foram descontornando sobre essas espécies. E aí, então, esse lado da sistemática é muito importante. Tá, então perfeito. Então é isso. No vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui. Como eu sempre falo, é um prazer, porque eu estou criando esse vídeo aqui para saciar uma fome minha, né? A minha curiosidade com os animais. E sinceramente, se você pergunta para cada pessoa vai desenvolver um texto diferente. Agora, quando você pega essa ferramenta Wikipedia e assim, vai procurando vídeos, aí você consegue desenvolver um texto mais próprio, né? Então, esse texto é um conjunto de dados na intelectualidade da gente de processar essa relação com os animais que vai desempreendendo a nossa formulação, o nosso sistema. Porque se a gente se empreende nos sistemas dos outros, pelo produto de fala, a gente desaver a rima conjunta, né? Ou a gente fica dependente desses processos rítmicos, como no tabaco mesmo, na nicotina e tal. Quando a gente utiliza essa ferramenta, esse ingrediente, nosso maquinário cria um certo vínculo dependente e depois fica difícil fazer sozinho, procurar sozinho entendimentos. E aí a gente está sozinho entre partes, porque a gente está utilizando uma ferramenta. Mas já o lado químico já é diminuído, né? Então pensem nisso e é isso que a gente está fazendo. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Fui.